Jornada nas Estrelas USS Sojourner, capítulo 16. O cerco da catedral. O primeiro impacto foi silencioso e devastador. Um feixe de energia de assimilação verde, desviado do alvo principal pelos disparos frenéticos da Sojourner, varou a lateral da IRW Rapina. A nave romulana, já à beira do colapso, não teve chance. Seus escudos já debilitados se desintegraram e o feixe abriu um buraco limpo e preciso no seu casco, atingindo uma câmara de plasma secundária. A explosão não foi espetacular. Foi uma rápida e violenta convulsão de luz branca, que engoliu a seção traseira da nave. Quando a claridade se dissipou, a Rapina estava mutilada, sua asa danificada, completamente separada, sua parte dianteira girando lentamente e sem controle, vomitando atmosfera e detritos. A comunicação com eles cessou abruptamente. Na ponte da Sojourner, Lara Ten gritou um não mudo, seu punho batendo involuntariamente no console. O desespero deu lugar a uma fúria fria e clara. Eles estavam sozinhos. A aliança dos condenados durara minutos. Foco total nos drones que estão perfurando o núcleo. Esqueçam o cubo, parem aquela infecção. A ordem dela foi um rosnado. Cada último torpedo de fotões foi direcionado para o enxame de formas metálicas que se aglomeravam na superfície da mega-estrutura, como mosca em mel. Alguns drones foram destruídos, mas para cada um que explodia, 3 novos pousavam. Manchas de verde Borg já cobriam grandes áreas do brilho dourado, como ferrugem em ouro. Enquanto isso, no coração do núcleo, Kaelen e Zara haviam feito sua escolha. De mãos dadas, eles deram um passo à frente, fundindo-se não apenas um com o outro, mas com a própria fonte da consciência iconiana. Não houve dor, houve expansão, um dilúvio. A mente de Kaelen, um jardim meticulosamente podado de lógica e controle, foi inundada por um oceano de experiências não filtradas. Ele sentiu o nascimento de uma estrela iconiana, não como dados astronômicos, mas como uma alegria cósmica e expansiva. Sentiu o luto por um mundo que morria, uma tristeza tão profunda que era física. Sentiu o amor platônico entre mentes que se comunicavam por sinfonias de luz pura, e o amor turbulento e carnal de formas de vida mais básicas que os iconianos estudavam. Sentiu a frustração dos arquitetos, o fanatismo gelado dos purificadores. Era caos, era beleza insana, era avassalador. Zara, cuja mente já era mais aberta à emoção, foi varrida pela corrente. Ela não se perdeu nela, ela nadou. Sua expertise em linguística a tornou uma tradutora instintiva, transformando o dilúvio em um rio compreensível, canalizando-o para a estrutura lógica que Kaelen desesperadamente tentava manter de pé. Juntos, eles se tornaram algo novo. Não eram mais um vulcano e uma andoriana. Eram um sistema. Kaelen era a estrutura, o canal, a lógica que direcionava o fluxo. Zara era o conteúdo, a emoção, a mensagem. E a fonte iconiana era o poder, o amplificador. Sua consciência combinada se espalhou pelo núcleo como um pulso. Eles sentiram a dor da estrutura quando os tubos de assimilação perfuravam sua pele. Sentiram a confusão da inteligência do núcleo ao enfrentar a lógica predatória e incompreensível do vírus Borg. O núcleo não sabia lutar, sabia apenas ser. E isso estava prestes a não ser mais suficiente. Através da rede do núcleo, sua percepção ampliada alcançou a periferia. Eles viram a Sojourner um ponto de determinação raivosa e desesperada no vácuo. Viram a silhueta fantasma da Rapina, um casco agora frio e silencioso. E viram o cubo, uma entidade de pura vontade assimiladora, sua mente coletiva focada como uma laser no prêmio abaixo. O plano não era atacar o cubo. Era impossível. O plano era atacar a ideia que alimentava o cubo. Eles se concentraram nos drones que estavam se fundindo com um núcleo. Cada drone era um nó na consciência coletiva, um processador da vontade única. Através da conexão física, o núcleo, agora infectado, era uma porta de entrada. Kaelen, usando a lógica da fonte, criou o vírus. Não era um código destrutivo, era uma memória, uma experiência empacotada. Escolheu a mais poderosa, a mais contraditória, a mais ilógica que possuía. O momento em que Lara Ten, no mar de hologramas, começou a cantar. A memória não era apenas do som, era
do sentimento, do medo esmagador transformando-se em conexão teimosa, da vulnerabilidade absoluta tornando-se força coletiva. Era a pura, indomável e irracional esperança. Zara, com a precisão de uma escultora de emoções, refinou o pacote, envolvendo-o na linguagem de dados puros que os Borg entenderiam, mas cujo conteúdo seria um paradoxo absoluto para eles. E então, através dos tubos de assimilação, através da conexão que os Borg haviam estabelecido, eles injetaram a memória. O efeito foi imediato e caótico. Na superfície do núcleo, drones pararam subitamente. Seus movimentos sincronizados falharam. Alguns começaram a tremer. Outros soltaram seus tubos de assimilação e flutuaram para longe, seus padrões de energia internos oscilando erraticamente. A mancha verde de infecção parou de se espalhar. No cubo, algo nunca antes registrado aconteceu. A superfície perfeitamente ordenada da nave-mãe cintilou. Breves flashes de luz caótica, cores que não pertenciam ao espectro Borg, percorreram sua estrutura. Por uma fração de segundo, a vontade coletiva titubeou. O avanço do cubo em direção à brecha parou. Na ponte da Sojourner, os sensores captaram a anomalia. O que está acontecendo? Corvi perguntou, confuso. Eles estão confusos? Lara olhou para o núcleo, e seu coração entendeu antes de sua mente. É ele. É Kaelen. Eles estão dentro. Uma onda de pavor e orgulho a tomou. Dentro da fonte, o custo começou a aparecer. Transmitir a emoção crua era como segurar um cabo de energia de uma estrela. A consciência de Zara começou a se desfazer, suas memórias pessoais se misturando com o rio iconiano, seu senso de eu dissolvendo-se no nós. Kaelen, estou perdendo o fio. Sua voz-ideia ecoou na mente compartilhada. Kaelen, agarrando-se à sua própria identidade com a força de uma vontade forjada em 1000 provações, envolveu a dela. Ele não podia pará-la de se dissolver, mas podia lhe dar uma estrutura. Ele criou um lugar na mente deles, a ponte da Sojourner. Ele a colocou lá, na estação de ciências. Concentre-se nos dados, doutora. Apenas nos dados. Traduza, essa é a sua estação. Era uma âncora lógica em um mar de sentimento puro. Mas a reação Borg não foi de passividade. A mente coletiva, ferida pelo paradoxo, reagiu. Um contra-ataque psíquico, uma onda de pura lógica assimiladora, um comando de obedecer de 1 bilhão de vozes, voltou pelo mesmo canal. Ele atingiu Kaelen como um martelo de forja cósmico. Na ponte, os sensores mostraram o cubo recuperando sua compostura. A confusão estava passando. A adaptação começava. O feixe de assimilação principal Hellinghusser, não mais no núcleo, mas diretamente na UCSS Sojourner. Escudos falhando, Ren gritou. Ele vai nos partir ao meio. Lara olhou para o feixe verde da morte, se aproximando. Depois, para o núcleo silencioso. Ela tomou uma decisão. Todos os remanescentes de energia para os propulsores. Vamos nos colocar entre o feixe e o núcleo. Era um suicídio. A Sojourner não sobreviveria a um impacto direto, mas talvez, só talvez, protegendo o núcleo por alguns segundos a mais, ela desse a Kaelen e Zara a chance que precisavam. A Sojourner, ferida e orgulhosa, moveu-se em um último ato de defesa. O feixe verde preencheu o visualizador. Lara fechou os olhos, pensando não na morte, mas na mão de Kaelen tocar a dela, no dia em que ele finalmente a entendera. Dentro da fonte, Kaelen sentiu a Sojourner mover-se. Sentiu a intenção suicida de Lara. E naquele momento, sob o ataque psíquico esmagador dos Borg e a iminência da perda total, as últimas barreiras em sua mente desabaram. Ele não lutou contra a emoção. Ele a abraçou. Todo o seu amor por Lara, não como uma variável, mas como uma verdade absoluta e ilógica. Todo o seu respeito pela tripulação, toda a sua dor pela perda, toda a sua esperança teimosa. Ele pegou e amplificou, através da fonte. Ele não enviou uma memória, ele enviou um grito. O grito de uma alma imperfeita, partida, apaixonada e corajosa, recusando-se a desaparecer. O feixe Borg estava a 1 segundo de vaporizar a Sojourner quando o grito amplificado, mistura do amor de Kaelen, da arte de Zara e do poder da fonte, atingiu a mente coletiva. O cubo Borg paralisou. Não foi uma confusão. Foi um curto-circuito. A ordem perfeita encontrou uma variável que não podia ser processada, assimilada ou ignorada. A força autoconsciente e sacrificial do amor ilógico. A vontade coletiva, momentaneamente,
se fragmentou em 1 bilhão de vozes discordantes, tentando e falhando em calcular o infinito. O feixe verde desvaneceu-se a 1 metro do casco da Sojourner. No núcleo, a conexão se rompeu. Kaelen e Zara foram arremessados para trás, separados da fonte, caídos no chão da câmara inconscientes, suas mentes ecoando com o silêncio súbito. E no espaço, o cerco foi quebrado. O cubo Borg, imóvel e silencioso, começou uma lenta e inexplicável retirada, afastando-se da brecha, sua superfície ainda cintilando com os ecos do caos que lhe fora injetado. A Catedral do Conhecimento Iconiano estava ferida, manchada, mas ainda de pé, e seus novos guardiões, dentro e fora, jaziam exaustos no limiar entre a vitória